A decisão emocionante que transformou minha vida enquanto meu filho estava trabalhando. Ana sempre soube que era forte. Desde a infância, havia enfrentado desafios que a moldaram. A lembrança de sua mãe a incentivando a lutar ecoava em sua mente. Lute, minha filha, lembre-se do seu valor. Agora, aos 48 anos, sua batalha era diária e seu objetivo era um só: garantir um futuro melhor para Lucas, seu único filho. O jovem, prestes a se formar em engenharia, estava em busca de um estágio e Ana fazia de tudo para motivá-lo. Mas a pressão pesava sobre os dois, principalmente quando Lucas, inseguro, começava a encarar o próximo passo da sua vida. Ana sempre trabalhou duro como secretária em um escritório, onde era subestimada. Seus antigos colegas a viam como uma simples assistente, mas ela sabia que possuía habilidades que ninguém enxergava. Lembrou-se das noites em que se sacrificou, das lágrimas que secou ao ouvir piadas sobre sua dedicação. Enquanto lembrava das feridas do passado, a preocupação tomava conta de seu coração. Seu ex-chefe, homem que sempre a humilhou, agora era uma peça-chave no futuro de seu filho. O medo a consumia. Ódio e amor se misturavam, uma tempestade de emoções. A comunicação entre Ana e Lucas começava a se romper. Chegou o dia em que eles tiveram uma discussão acalorada. As palavras cortavam como facas e cada um sentia o peso das próprias frustrações. Ana, em um momento de desespero, questionou-se se estava realmente fazendo a coisa certa por seu filho. Mas no fundo, sabia que precisava enfrentar seus medos. Quando a chance de ajudar Lucas em uma apresentação crucial apareceu como um raio de esperança, ela viu um caminho para mudar tudo. E lá estava ela, na sala da empresa onde Lucas sonhava em estagiar. À sua frente, pessoas bem vestidas, olhares avaliativos. O coração pulsava e cada batida somava-se à pressão do momento. No entanto, não podia se calar. Ao expor verdades sobre seu ex-chefe, sobre as dificuldades que sempre encontrou, fez a sala silenciar. Ana se sentia viva, poderosa. Para Lucas, era um dia que mudaria tudo. Ele a observava como nunca antes, sentindo a força dela ecoar em seu próprio ser. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Quando a verdade sobre o passado do chefe começou a ser revelada, o clima na sala se transformou. O olhar de Lucas, em busca de consolidação na mãe, ainda tremendo, o deixava vulnerável diante do novo mundo profissional. Ana sabia que a luta por direitos para Lucas seria a chave para a vitória da mãe. Reconhecimento e dignidade era uma estrada cheia de buracos. A sala estava tensa e ela sentia que estava à beira de um precipício. Poderia descobrir o tamanho do poder que tinha, mas isso poderia significar o risco da estabilidade do filho. Como essa tensão se desenvolveria? O que ocorreria se a coragem de Ana se transformasse em uma rebelde que sacudisse as estruturas? O que aconteceria quando a batalha dela se tornasse um exemplo na vida de Lucas? A pergunta parecia ressoar. Ana conseguiria transformar sua dor em força e, ao mesmo tempo, garantir o futuro promissor de Lucas? Ana respirou fundo, sentindo o peso da sala ao seu redor. Os olhares, ora curiosos, ora nervosos, se fixavam nela. A cada palavra que saía de seus lábios, uma nova camada de suas experiências se desnudava e ela se perguntava se realmente estava pronta para tudo aquilo. O ar da sua voz reverberava, trazendo memórias de todas as vezes que se sentiu invisível. Eu não estou aqui apenas por Lucas, disse ela, sua voz firme, ainda que o coração batesse descompassado. Estou aqui também por mim, por todas as vezes que fui diminuída, por todas as palavras que me feriram. O que quero para o meu filho é o que nunca tive: respeito. Lucas observou a mãe.
cada palavra dela pulsando como uma sinfonia de coragem e determinação. Era o que ele precisava ouvir. A tensão na sala continuava alta e os sussurros mudaram para murmúrios de identificação. Algumas cabeças acenaram, outras pareciam repensar suas posições. Ana sentiu que, de alguma forma estranha, aquela sala poderia ser a redentora de suas lutas, não apenas pela dela, mas também de outras mulheres como ela. O chefe, que até então se mostrara implacável, agora sentia-se ameaçado. Ele não esperava que a mulher que sempre olhou com desdém apresentasse uma defesa tão apaixonada. Ana viu a mudança no semblante dele e aquilo apenas a impulsionou a seguir em frente. Era mais do que um confronto, era uma luta por dignidade. Ao final da apresentação, o silêncio se instaurou. Ana sentiu um misto de alívio e ansiedade pairar no ar. As pessoas na sala começaram a aplaudir, primeiro timidamente, depois com entusiasmo. Lucas não conseguiu se conter e se juntou àquele clamor, seu coração transbordando de orgulho. Mas, ao mesmo tempo, uma dúvida se instalou. O que aconteceu depois disso? O que aconteceu com a coragem dela em um espaço dominado pelo medo e pelo poder tradicional? Seriam as mudanças reais ou apenas uma pequena vitória em um jogo muito maior? Ana sabia que a batalha estava longe de acabar. O chefe, ainda em seu trono de autoritarismo, tentaria se recuperar. Ela poderia ter deixado uma marca, mas o prejuízo emocional ainda era palpável. O que acontecerá quando ela voltasse para casa? As esperanças que se acenderam na sala davam espaço no nervosismo de enfrentar aquilo tudo novamente, sem a proteção do auditório. Mas, por outro lado, ela via Lucas se levantando, erguendo-se com nova força, encorajado pela coragem dela. O olhar que trocaram naquele momento foi um pacto silencioso. Eles lutariam juntos. Enquanto se despedia formalmente da reunião, Ana sentiu seu coração acelerar. Havia uma nova realidade sendo esboçada, uma nova possibilidade que ela mal podia imaginar. Mas o que faria agora? O que significava toda aquela caminhada se ela não estivesse disposta a ir mais longe? A estrada à frente parecia nebulosa, mas o mesmo fogo de antes continuava pulsando. Ana precisava decidir, não apenas por ela, mas por Lucas. Seria esse o começo de uma nova jornada? Poderia sua coragem criar um caminho para mudanças não apenas nas vidas deles, mas para muitos outros? E nessa dúvida, o que aconteceria se ela decidisse confrontar o passado de uma forma que nunca imaginou? Como isso mudaria tudo? A verdadeira luta ainda estava por vir. Ana saiu da sala de reuniões com o coração pulsando forte. O eco dos aplausos ainda ressoava na sua mente, mas a sensação de incerteza rapidamente tomou conta dele. Em meio à adrenalina da apresentação, outra camada de sentimentos começava a se desenrolar. E se tudo o que fizera na reunião fosse apenas o primeiro passo, o que vinha a seguir? Enquanto caminhava pelo corredor, Lucas a seguiu de perto, seu olhar cheio de expectativa. Ele havia testemunhado a luta dela e agora parecia estar explodindo de perguntas. Mãe, você está bem? O que vai acontecer agora? Ana hesitou. Queria acalmá-lo, mas também não sabia o que dizer. A verdade era que a luta estava apenas começando e a vitória momentânea poderia se transformar em um botão de flor ou um espinho afiado. Eu não sei, Lucas, respondeu ela com sinceridade, sentindo a pressão do mundo em seus ombros. Isso foi só a primeira parte. Precisamos continuar lutando. Não vamos parar aqui. O olhar do filho se iluminou. As palavras dela eram um convite à ação. Ele queria saber mais, queria ser parte daquela transformação. Ana decidiu que não poderia deixar a incerteza consumi-la. Quando chegaram em casa, ela se sentou à mesa da cozinha e puxou um caderno que costumava usar. Era o seu espaço de sonhos e planos desafiadores. Enquanto Lucas preparava um lanche, ela passou os dedos pelas páginas em branco, visualizando um futuro que poderia ser brilhante. Mãe, você acha que as pessoas na empresa vão entender? Vão apoiar você? Lucas perguntou, interrompendo seus pensamentos. As dúvidas dela se esfumaçaram por um instante. Ela olhou para o filho e percebeu que a coragem dele se misturava à dela. A mudança não vai ser rápida e talvez muita gente resista, mas eu tenho que tentar, disse com convicção. Os dias passaram e as conversas sobre o que havia acontecido na reunião ecoaram por toda a empresa.
Algumas pessoas elogiavam a coragem de Ana, enquanto outras, mais críticas, a tratavam como uma rebelde. Isso deixou Ana em alerta e com a certeza de que a batalha não seria fácil. Ela decidira que era hora de encontrar outras mulheres na empresa, aquelas que eram invisíveis como ela. Ana começou a organizar pequenas reuniões, compartilhando ideias e experiências. Cada conversa trazia à tona histórias similares, outras mães e funcionárias que também se sentiam desvalorizadas. Elas formavam uma rede surpreendente de força, onde cada uma apoiava a outra e juntas erguiam vozes que ressoavam por muito além de quatro paredes. Os encontros eram intensos, repletos de risadas nervosas e lágrimas. O grupo começou a planejar o que fazer com essa nova energia. Ana se sentia revigorada. Enquanto trabalhava para unir aliadas, Lucas, por sua vez, disseminava a coragem da mãe entre seus amigos na escola. A história dela começou a se espalhar, tornando-se uma história inspiradora, cheia de frescor e esperança. Mas assim que Ana estava começando a ver o brilho de algo maior, uma carta anônima chegou até ela. As palavras de ameaça eram frias e calculadas, alertando-a para não se meter onde não era chamada. A sensação de medo quase a paralisou. O que fazer agora? Ela sabia que precisava ser forte, mas e se isso a colocasse em risco? Nesse momento, a determinação dela se intensificou. Era hora de fazer uma escolha, recuar ou enfrentar um inimigo que nunca imaginara que teria que confrontar. A pergunta que pesava em sua mente era clara: até onde você iria por justiça? E a resposta estava mais perto do que ela pensava. O sentimento dentro dela era palpável, como uma espiral ascendente, levando-a para um destino incerto. E ao levantar os olhos, viu Lucas com a mesma centelha de coragem que a encorajava. Ali, naquele pequeno espaço entre eles, havia uma verdade inegável. A luta era deles. Eles estariam juntos nessa até o fim. Essa nova diversidade estava prestes a colocar sua coragem à prova. E agora, Ana precisava decidir se estava pronta a enfrentar não apenas seu chefe, mas tudo o que a prisão do medo representava. Ana acordou naquela manhã com uma mistura de ansiedade e resoluções. O coração palpitava ao pensar na difícil jornada à frente. Era um novo dia e ela precisava estar pronta. O cheiro do café fresco perfumava a casa, mas o gosto amargo da carta anônima ainda pairava em sua mente. Ela passou a mão pelo cabelo e, olhando para o espelho, tentou encontrar a própria força refletida nos olhos. Hoje é o dia, disse para si mesma, respirando fundo. Enquanto Lucas se arrumava para a escola, ela resolveu que não poderia mais permitir que o medo ditasse seus passos. Ele precisava vê-la corajosa, ser um exemplo. Ao olhar para o filho, percebeu que não era apenas a luta dela, era também por ele. Afinal, o que ela queria ensinar a Lucas, senão a importância de se posicionar? "Mãe, você está pensando em algo?" Lucas perguntou, quebrando seus pensamentos. A inquietação no olhar dele a fez hesitar, mas ela sorriu confiante, tentando ocultar a tempestade interna. "Só? Estou pensando em como posso fazer a diferença, meu amor. E isso envolve riscos, mas vale a pena." O sorriso de Lucas se alargou e a inocência dele a fazia acreditar que ainda havia esperança, mesmo na escuridão da incerteza. Ele não sabia o quanto aquele momento significava e, por um instante, Ana desejou que pudesse viver na bolha de proteção que ele conhecia. Com o filho na escola, ela entrou no escritório decidida a agendar uma reunião com as mulheres do seu grupo. Precisava delas ali, ao seu lado, mais do que nunca. Ao chegar ao seu espaço, notou um clima tenso no ar. Murmúrios e olhares disfarçados a faziam sentir como se os olhos de todos estivessem presos a ela. Ana respirou fundo e pôs uma mão na mesa, permitindo que o som do impacto a lembrasse do que estava prestes a fazer. Ao olhar ao redor, viu algumas mulheres que podiam ser suas aliadas, embora outras pareciam se distanciar, murmurando comentários. Foi então que notou Juliana, uma colega que sempre apoiara. Era a hora de agir. "Juliana, podemos conversar?" Ana perguntou, a voz firme, apesar da inquietação que pulsava dentro dela. Juliana acenou e elas se afastaram das vozes baixas. "Sabe da carta que recebi?" Ana começou, o olhar penetrante de Juliana animando sua coragem. "Precisamos unir forças, não podemos deixar que o medo nos controle."
Você está certa. Eu sinto que muitas de nós estão caladas, mas estamos com você. Vamos fazer isso juntas, respondeu Juliana, enquanto outros olhos se giravam em volta delas, claramente sintomaticamente incomodados pela conversa. O apoio dela era como um sopro de vida para Ana. Assim, nasceu a ideia de uma grande reunião. Um encontro onde não só as mulheres, mas todas as pessoas que se sentissem desconfortáveis com a situação poderiam se reunir e compartilhar suas histórias. Seria um grito de união pela mudança e um marco para enfrentar o medo de forma visível. Os dias seguintes foram marcados por preparativos intensos. Ana e Juliana enviaram convites, criaram grupos nas redes sociais e prepararam o que diriam. Quando chegou o dia do encontro, a sala de reuniões estava repleta de mulheres, todas empolgadas e inquietas. Havia uma energia poderosa no ar, uma força que parecia crescer à medida que mais pessoas se juntavam. Ana subiu ao palco e, ao olhar aquelas faces esperançosas, sentiu que todas estavam ali por um motivo maior. Estamos aqui não apenas para ouvir, mas para a coragem, para erguermos nossas vozes em busca de justiça. Mas enquanto Ana falava, sentiu uma presença familiar no fundo da sala. Era o chefe, seu olhar cortante como uma lâmina. O silêncio caiu e a tensão era palpável. O que aconteceria agora? A coragem que elas estavam construindo se tornaria um alvo, mas Ana não poderia recuar. Essa era a sua luta e, mais importante, a luta de seu filho. Ela respirou fundo e, no calor do momento, decidiu que era hora de encarar a situação de frente. O futuro estava prestes a se desenrolar, mas a pergunta que a consumia era: estaria ela pronta para enfrentar a tempestade que se aproximava? O olhar do chefe cravado em Ana era como um peso na alma. A sala estava silenciosa, com a tensão mais densa do que o ar que se respirava. Os olhares se alternavam entre o palco e ele, e Ana podia sentir o coração acelerando. Agora não, por favor, pensou, enquanto enxergava em cada rosto ali uma centelha de esperança. Ela engoliu em seco, mas não poderia permanecer paralisada. A voz que encontrou era de alguém decidido, disposta a dar um passo à frente. Estamos aqui porque acreditamos na mudança. Eu não vou me deixar silenciar. O impacto daquelas palavras ecoou como um ressoar de sinos, um chamado à ação que não poderia ser ignorado. Algumas mulheres na plateia começaram a aplaudir e o som foi se espalhando, contagiando cada vez mais. A energia na sala aumentava, pulsante e renovada. Mas Ana não conseguia desviar o olhar do chefe. Ele estava sentado, mas a sua presença parecia preencher cada canto. Você não tem que ter medo de perder seu emprego por isso, Ana. Vamos fazer a diferença juntas. Juliana interveio, colocando a mão no ombro de Ana. Esse toque era mais que um suporte. Era um lembrete de que a união poderia transformar o medo em força. Ana sentiu que naquele instante havia algo maior em jogo. A luta delas transcendia o individual. Mas o que ela não esperava era que, no meio desse momento de fé, o chefe levantasse a mão. O silêncio voltou e uma gota de suor escorreu pela sua têmpora. Ele se levantou lentamente, como uma sombra tomando forma. São palavras poderosas, começou. A voz ainda cortante, mas com um tom que parecia misturado com curiosidade. Acredito que sua coragem pode ser um problema, mas também pode ser uma solução. Ana ficou perplexa. Seria ele realmente apoiando a ideia? O murmurinho nas fileiras se intensificou, algumas mulheres até segurando a respiração. Mas a coragem tem um preço, ele continuou, e é uma decisão que muitos aqui terão que fazer. Ana sentia seus músculos tensos, como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. O que ele estava insinuando? Uma luta interna começou a se formar, a necessidade de defender suas convicções contra a pressão que ele representava. As vozes da plateia começaram a se levantar, compartilhando histórias de dor e superação. Ana percebeu que cada relato trazia um eco da sua própria experiência. Uma mulher se levantou. Eu sou mais que o meu medo, eu sou a soma de todas as minhas batalhas. Outro grito de apoio começou a se espalhar pela sala. Enquanto isso, Ana olhou para o chefe, que a observava agora curiosamente. Não havia apenas hostilidade em seu olhar. Havia algo como um manto de respeito que começava a se desenrolar. Se você acredita na mudança, por que não começa agora? Pensou ela, sentindo a adrenalina pulsar.
No entanto, batalha ainda não havia terminado. Junto com os aplausos, surgiram murmúrios de preocupações. Sempre haveria quem se opusesse, quem quisesse abafar aquela chama. A luta de Ana não seria fácil, mas ao olhar para os rostos ao seu redor, ela viu isso como um sinal. A verdadeira mudança sempre vem com desafios. Esta é apenas a introdução, pensou Ana, enquanto a verdadeira ideia se formava em sua mente. Como fazer aquilo ser um movimento? Como garantir que elas não fossem apenas vozes efêmeras em uma sala? A força coletiva poderia ampliar-se. Era hora de criar algo duradouro. Mas antes que pudesse articular a ideia, um barulho surgiu na porta. A entrada inesperada de alguém interrompeu o fluxo. Olhares se voltaram rapidamente e um novo pesadelo começou a tomar forma. Quem era? O que isso significaria para tudo o que estava sendo construído? Ana sentiu uma mistura de medo e esperança, um dilema que reverberava em seu coração. O novo capítulo estava apenas começando, mas que revelações estariam por vir? O tempo parecia ter parado quando a porta se abriu. Ana mal conseguia acreditar no que via. Uma figura familiar, uma mulher de cabelos grisalhos e rosto cansado, mas com uma aura de força inegável, estava ali em pé. Era Dona Miriam, a mãe de Ana, que sempre esteve presente nas lutas e conquistas de sua filha, mas que mantinha distância daquelas discussões sobre o que doía em seu coração. "O que você está fazendo, Ana?", sussurrou Ana, enquanto as palmas suavam de nervoso. A plateia estava em silêncio absoluto, absorvendo cada movimento, cada emoção. Dona Miriam olhou para ela, e em seus olhos havia uma mistura de orgulho e preocupação. "Eu não podia ficar de fora. Você tem coragem, minha filha", respondeu com a voz trêmula, mas resoluta. "E isso me faz lembrar que eu também a tive um dia." Seus olhos brilharam com lembranças, embalados em uma história guardada por muito tempo. Ana, sem conseguir desviar o olhar da mãe, lembrou-se das noites em claro que Miriam passava para costurar roupas e garantir que todas tivessem o que vestir. Cada esforço dela era uma lição sobre lutar pelo que se acredita. Uma lembrança tomou forma, fragmentos de conversa sobre a importância da voz, sobre o que realmente significava ser ouvido. As mulheres ao redor começaram a sussurrar, intrigadas. O chefe, que até então observava em silêncio, levantou uma sobrancelha, enquanto a atmosfera na sala mudava. Dona Miriam não apenas fazia sua entrada, ela começava a tecer um novo fio na narrativa em crescimento. "Se você não fala, ninguém vai ouvir." A voz de Miriam era clara e forte. "Nossos filhos, nossas mães, todos precisamos ter a coragem de expressar o que nos incomoda. É hora de transformar a dor em palavras e ações, Ana." Ana sentiu a força das palavras da mãe penetrando nela como uma flecha de esperança. O peso que sua decisão carregava parecia diminuir à medida que a luz da verdade e do amor familiar iluminava a sala. Não era apenas uma luta delas, era um grito de resistência que reverberava por gerações. O chefe parecia mais atento agora, envolvido pela intensidade do momento. As mulheres começaram a se levantar mais uma vez, aplaudindo e gritando em apoio. A energia era elétrica, quase palpável, e Ana não resistiu ao impulso de se juntar à sua mãe, caminhando até o centro da sala, onde tudo acontecia. "Vamos juntas! Isto não é apenas uma apresentação, é um movimento pelo direito de falar, de ser ouvida", Ana exclamou, com a voz ecoando. O rebuliço na sala parecia ter encontrado um novo ritmo, uma nova esperança. Mas, como em toda boa história, nem tudo estava resolvido. O chefe começou a mover-se e seus olhos estavam fixos em Dona Miriam. As palavras não ditas entre eles pareciam como um abismo. O que ele iria dizer? A tensão estava ali novamente, como uma tempestade prestes a se desenvolver. "Dona Miriam", ele começou, a voz mais grave. "O que a senhora faria se soubesse que esse movimento poderia custar não apenas a carreira da sua filha, mas também a sua própria segurança aqui?" Ana sentiu um nó na garganta. A segurança estava em jogo? O que isso significava na realidade? O olhar de sua mãe, sereno e firme, dizia que aquela conversa seria vital, mas também aterrorizante. O que elas realmente estavam prestes a enfrentar?
A sala estava prestes a testemunhar não apenas uma decisão, mas um teste de coragem. Ana respirou fundo, juntando-se à sua mãe na batalha verbal que estava prestes a se desenrolar. O destino delas estava nas mãos de todas, unidas agora como nunca antes. E nesse momento crucial, a pergunta ecoava: até onde iriam para garantir que suas vozes finalmente fossem ouvidas? O ambiente pareceu se estreitar ao redor de Ana e Dona Miriam. O silêncio agora era denso, como se cada pessoa na sala segurasse a respiração, aguardando a resposta da mãe. O olhar de Miriam, firme e carregado de determinação, não mostrava nenhuma dúvida. Minha segurança é importante sim, mas nada se compara à segurança das vozes que aqui estão. Se a minha filha estiver disposta a lutar, eu estarei ao lado dela. Nós estamos aqui para romper com esse ciclo de medo. Não podemos nos calar, disse ela, com clareza ressonando em cada palavra. As mulheres começaram a se agitar novamente, e Ana sentiu uma onda de coragem. De repente, o pesadelo da insegurança parecia um pouco menos assustador. Elas estavam juntas, potentes e destemidas, e isso era maior do que qualquer ameaça. O chefe a encarou, perplexo. Você está ciente de que esse movimento pode valer muito mais do que acreditam? Que isso pode custar lados e compromissos importantes? Ele tentava fazer com que elas recuassem, mas tal como um aço que se endurece, a determinação de ambas crescia. Muito mais do que carreiras, nós estamos falando sobre respeitar a dignidade de cada mulher presente. Isso é o que importa, respondeu Ana, com uma voz que agora soava mais forte do que nunca. As mulheres aplaudiram, vibrando com aquelas palavras. Ana olhou para seu público e viu a luz do apoio refletida em seus olhos. Elas estavam cansadas, mas não quebradas. Queriam ser ouvidas, e Ana tinha certeza de que aquela era a sua chance de lutar por elas, por si e pela sua mãe. Miriam se adiantou e Ana ficou ao seu lado. A energia da sala parecia pulsar em um ritmo acelerado. Quantas de vocês sentem que já foram silenciadas, que as suas histórias não foram ouvidas? Um murmúrio de afirmações ecoou e o coração de Ana acelerou. Era uma avalanche de sentimentos, um clamor coletivo por justiça e dignidade. Do lado oposto, o chefe respirou fundo. Se isso é uma questão de vozes, então que vozes estão dispostas a sair de suas zonas de conforto? Algumas podem não estar prontas para lutar, dizia ele, mas a frase parecia mais uma provocação do que um aviso. Miriam e Ana trocaram olhares. Em meio a incertezas, havia um entendimento silencioso. A luta era, em essência, sobre escolha e coragem. Elas não estavam sozinhas, e a força que unia aquele grupo era inegável. Estamos todas prontas, gritou uma mulher na multidão. Não vamos mais abdicar de nossas vozes. Ana sentiu que o chão se movia sob seus pés, mas não era por causa do medo, era a intensidade da solidariedade. Com a energia levantando como um furacão, ela decidiu que aquele era o seu momento. Então vamos construir um lugar onde possamos ser ouvidas, um movimento que não se calará, que vai impactar a nossa comunidade e além. Nossas histórias precisam ser contadas. A plateia explodiu em aplausos, mas a sombra das palavras do chefe ainda pairava. Ele parecia perceber que, não importa o que acontecesse, havia algo poderoso em cena. Que tipo de impacto vocês estão dispostas a provocar? Ele questionou, agora mais indiferente, desafiando. Ana e Miriam respiraram fundo, cientes de que o futuro não era apenas uma questão de coragem, mas também de sacrifício. Enquanto a sala fervia com emoções e promessas, uma nova dúvida começou a surgir. Qual seria o verdadeiro preço que pagariam para garantirem suas vozes? O que estava por vir seria uma escolha sobre amor, resistência e o verdadeiro significado de se fazer ouvir em um mundo que muitas vezes tenta silenciar. Ana sentiu seu coração disparar, a adrenalina pulsando em suas veias, enquanto a atmosfera na sala se tornava eletrizante. As mulheres ao seu redor pareciam mais unidas do que nunca, e a determinação ressoava com força no ar. Elas não eram apenas um grupo, eram um exército de vozes, prontas para lutar por seus direitos e pelo respeito que mereciam. Com um leve tremor nos dedos, Ana pegou o microfone novamente. Nós sabemos que estamos enfrentando desafios imensos.
que o caminho à frente será repleto de resistência e obstáculos. Mas eu acredito em todas vocês. Cada história aqui é um tijolo na construção de nossa luta. Construção do nosso novo futuro, declarou. E a sala reagiu com gritos e claps de apoio. Outras mulheres começaram a levantar as mãos, prontas para compartilhar suas vivências. Uma delas, Marisa, se destacou. Ela se levantou timidamente, mas seu olhar era decidido. Eu fui demitida por denunciar assédio, mas não sou só eu. Muitas de nós já passamos por isso. Suas palavras saíram entrecortadas, mas cheias de significado. O murmúrio entre as mulheres indicava que muitas se identificavam com Marisa. Ana podia sentir a energia se intensificando. Cada relato era um novo brilho de esperança, uma nova faísca que iluminava a coragem de cada uma. A sala estava se transformando em um espaço sagrado, onde a dor se tornava força. Enquanto isso, o chefe parecia cada vez mais desconcertado. Ele caminhava de um lado para o outro, tentando interromper os relatos. Vocês realmente acham que isso vai mudar alguma coisa? Que suas vozes são poderosas o suficiente para derrubar instituições? Ana encarou-o diretamente. Nossas vozes não são apenas poderosas, elas são a verdade. E a verdade, por mais difícil que seja, sempre encontrará um caminho. Hoje, aqui, estamos dispostas a enfrentar qualquer coisa. E ao dizer isso, foi como se um trovão tivesse ecoado na sala. Algumas mulheres começaram a enxugar lágrimas e outras estavam sem palavras, apenas absorvendo a força coletiva. A sala pulsava com cada respiração, cada batida de coração batendo em uníssono. O sentimento de unidade estava realmente se consolidando. No entanto, pelo que sei da vida, nem todos estarão prontos para a luta. Refletiu Ana, sua voz suavizando por um breve momento. Isso trazia à tona uma verdade intrínseca. Nem todos teriam a coragem necessária para se expor. Nesse momento, uma jovem chamada Clara ousou levantar a mão. Ana, e se algumas de nós não puderem se posicionar? O que acontece com aquelas que ainda têm medo, que não têm como se expor sem arriscar tudo? Sua voz estava tremida, ela parecia perdida entre a vontade de lutar e o peso da insegurança. A pergunta pairou no ar denso. A sinceridade de Clara cortou profundo e fez todos refletirem. Ana olhou ao redor e viu as inseguranças nos rostos de várias mulheres. O que seriam todas aquelas lutas se algumas delas não tivessem um lugar seguro para se expressar? Todas nós temos o direito de decidir quando e como participar desse movimento. A nossa luta é pela liberdade de escolha. Ninguém deve ser forçado a se posicionar se não se sentir preparado, respondeu Ana, com um tom conciliador. Mas precisamos estar prontas para apoiar umas às outras, independente de onde cada uma começa. Estamos juntas nisso. Um leve sorriso se espalhou pelo rosto de Clara. A energia agora misturava determinação com empatia, criando um laço ainda mais forte. Elas estavam não apenas fazendo história, estavam criando um espaço seguro para que cada uma pudesse crescer. E a sala inteira estava presa em um novo clamor de união, quando de repente a porta se abriu com força. Estrondo. A imagem de um velho conhecido de Ana surgiu, um jornalista que já havia coberto muitas histórias de luta e resistência na comunidade. Ele estava lá, pronto para ouvir, pronto para contar. Mas o que ele traria à tona? Ana não sabia. E a dúvida bateu como uma maré às suas emoções. O que mais estava por vir nessa luta pela voz e pela dignidade? O murmúrio na sala parou instantaneamente quando todos os olhares se voltaram para o jornalista que havia acabado de entrar. Sua presença era familiar, mas ao mesmo tempo carregava um peso diferente. Ana respirou fundo, tentando decifrar o que ele estava pensando. O olhar dele era intenso, como se quisesse pescar cada emoção naquela sala. Boa tarde a todas, ele começou, sua voz firme. Eu sou o Rafael e estou aqui para entender melhor o que está acontecendo e como posso dar visibilidade a essa luta. A verdade é que muitas histórias fogem das páginas dos jornais, mas hoje sinto que estou prestes a presenciar algo profundo. Ana sentiu um frio na barriga. Poderia aquele jornalista ser o elo que faltava para amplificar suas vozes? Um misto de esperança e apreensão tomou conta dela.
A perspectiva do mundo exterior olhando para elas trazia tantos questionamentos. O que iriam fazer com essa exposição? E a responsabilidade por ser a voz delas. Eu não quero que essa conversa caia no rótulo comum de mais um movimento. Precisamos ir além disso. Precisamos fazer com que as pessoas sintam, que elas entendam a dor, a luta e, acima de tudo, a força que existe aqui. Rafael continuou, passando os olhos por cada mulher presente. Assim que ele falou isso, Ana podia perceber como o clima havia mudado. Não era mais apenas um encontro, era uma possibilidade real de mudança. Mas a pergunta de Clara ecoava em seu coração. E aquelas que têm medo de se expor? O que elas poderiam fazer? Ana decidiu que era hora de agir. Rafael, talvez nós possamos organizar uma sessão onde várias de nós possam compartilhar suas histórias sem medo de represália. Podemos gravar, fazer algo que traga dignidade a cada uma sem que precisem se identificar. Um espaço onde a história das mulheres possa ser contada da forma mais respeitosa possível. Rafael assentiu, seu rosto iluminando em reconhecimento. Sim, isso é incrível. Mas precisamos também abordar o que acontece depois. Como essas histórias podem ser uma base para a ação? Como podemos transformar a dor em algo que gere mudança real nas estruturas que nos oprimem? As mulheres começaram a se mexer, como se a ideia de um plano concreto as fizesse sentir a energia pulsando em suas veias. Clara olhou para Ana com um misto de ansiedade e determinação. E se nós tivéssemos um protesto? Um evento onde todas pudessem se unir e mostrar que essa luta é muito maior do que cada uma de nós individualmente. A sala foi tomada por murmúrios de concordância e empolgação. Cada ideia parecia acender toda a outra. Uma nova fagoia. A combinação de vozes, raivas reprimidas e esperanças fervilhantes criava um cenário fascinante para o que poderia se tornar um movimento de resistência poderoso. Enquanto as discussões ganhavam corpo, Ana ficou absorvendo a força daquela multidão. Linguiças de angústia começaram a se desfazer e ela percebeu que o que estava sendo construído era muito maior do que qualquer uma delas poderia imaginar. Era um renascimento coletivo. Ela olhou para Rafael, que já parecia gravar cada momento. Estamos prontas para algo grande. Vamos fazer com que nossas histórias sejam ouvidas e que elas sejam o prelúdio para uma mudança verdadeira. Sua voz ecoou na sala, levando todas a aplaudirem em uníssono. Mas, no fundo da mente de Ana, uma preocupação persistia. O que seria do opressor quando essa luta se intensificasse? E que história ele contaria à imprensa sobre elas? O dilema conflitante de libertar suas vozes enquanto olhava nos olhos do inimigo pairava sobre ela. O que estava prestes a acontecer poderia mudar não só a vida delas, mas também a dinâmica de poder estabelecida há tanto tempo. Seriam capazes de enfrentar as consequências de um movimento que poderia incendiá-los a todos? Ana não tinha certeza, mas sua vontade de lutar e a semente da coragem já estavam plantadas. E cada segundo da reunião parecia empurrá-las em direção a uma batalha que todos esperavam há muito tempo. Qual seria o preço dessa luta? Ana sentia a adrenalina disparar, o coração acelerava com cada batida que ressoava no pequeno auditório. As vozes ao seu redor se tornavam um mantra, uma corrente crescente de poder e determinação, preenchendo o espaço com uma energia palpável. Era o tipo de momento pelo qual ela havia lutado a vida inteira. Estamos prestes a construir algo que pode mudar tudo, declarou ela, erguendo o microfone, suas palavras carregadas de emoção. Olhou para Lucas no fundo da sala, o filho observando a mãe com olhos de admiração e um brilho de orgulho que não se apagava. Ele era a razão, o motivo pelo qual ela lutava, e agora, em meio a toda aquela turbulência, sentia que a união delas poderia transformar não apenas suas vidas, mas a de muitas outras. O clima de expectativa aumentava. A fala de Clara sobre realizar um protesto ganhou força entre as mulheres, como uma onda que se ergue e explode em liberdade. O plano começou a evoluir, as ideias fluindo como uma torrente, placas, panfletos, redes sociais. Era hora de fazer suas vozes ressoarem no mundo exterior. Ana sentiu um impulso avassalador. Vamos tornar este movimento visível. Vamos garantir que as pessoas vejam que somos mais do que apenas vítimas. Somos sobreviventes, somos guerreiras.
O entusiasmo era contagiante e a sala explodiu em aplausos e gritos de apoio. Mas havia uma sombra que persistia, um peso que não poderia ser ignorado. O chefe estava ali, observando, e Ana sabia que ele não ficaria parado. Precisamos estar prontas para a resistência, as adversidades virão. Ele fará de tudo para abafar essa voz, ponderou, sua determinação crescendo com a consciência do risco que corriam. Rafael, o jornalista, se aproximou. Tenham certeza de que as suas histórias serão contadas com dignidade, mas é essencial que vocês também estejam preparadas para o backlash que pode vir. As palavras dele ecoaram na verdade inegável. A luta estava só começando, mas Ana não deixaria que isso a abatesse. Elas começaram a se organizar, formando comitês e definindo estratégias. Ana sentia-se viva, energizada por cada novo plano e cada olhar de confiança que recebia de suas aliadas. As reuniões se tornaram frequentes e uma nova irmandade brotou. Juntas, elas estavam decididas a se assegurar de que não voltariam a se calar. O dia do protesto chegou com uma luz radiante pela manhã. Ana estava nervosa, a ansiedade trazendo borboletas ao estômago, mas a energia coletiva a envolvia como um abraço caloroso. Hoje, cada passo que dermos será um manifesto. Estamos aqui para reivindicar o que é nosso por direito. Ela gritou para a multidão, sentindo a força delas a impulsionar. Enquanto marchavam pelas ruas, os gritos de justiça, respeito ecoavam, um coro poderoso que reverberava entre os prédios. Ana observou as expressões nas faces das pessoas. Algumas se uniam, outras olhavam sem entender. Mas havia algo inegável em toda aquela cena. A mudança estava no ar. Ao chegarem à Praça Central, Ana se sentiu maravilhada. Milhares de pessoas, homens e mulheres, haviam se reunido. Havia bandeiras e cartazes, era uma celebração de resistência. Juntas, aquelas vozes se tornaram ecos de esperança, e em um momento de intensa emoção, Ana subiu ao palco. Estamos aqui porque nossa dignidade não pode mais ser ignorada. E queremos que todos saibam que somos mais do que apenas estatísticas. Nós somos histórias de coragem, de luta. A multidão vibrou. As lágrimas escorriam em seu rosto, mas não era de tristeza. Era de uma alegria pura por ver o que tinham alcançado. Do outro lado, em meio à multidão, Ana percebeu uma figura conhecida. Era seu chefe. O olhar dele a pegou de surpresa e, em vez de medo, sentiu uma onda poderosa de confiança. Ele estava presenciando o que nunca pensou que veria. Mulheres unidas, vozes amplificadas. Era a transformação que ela sempre almejou. O clamor das mulheres não só desafiava a hierarquia opressora que sempre esteve presente, mas também criava um novo espaço, onde tanto Ana quanto Lucas poderiam respirar, viver e sonhar. Era como um renascimento coletivo. E quando Ana olhou para Lucas, agora aplaudindo, percebeu que a jornada não era mais apenas sobre ela. Era sobre o futuro dele e de todos os outros que estavam prestes a se libertar das correntes que os mantinham. As palavras de sua mãe ecoaram em sua mente. A luta é pela liberdade de se expressar. E ali, naquele momento sublime, ela soube que todas estavam lutando não apenas pelo presente, mas por um futuro brilhante. O fato era que a batalha estava longe de terminar, mas naquele instante, Ana e todas aquelas mulheres tinham conseguido muito mais do que imaginavam. Elas haviam plantado as sementes de uma nova era, onde a coragem se tornaria a norma e o medo não teria mais lugar. Estou pronta para qualquer desafio que vem agora, pensou Ana, seu coração cheio de amor e esperança. Juntas, elas iriam transformar o mundo. E assim, com a força daquelas vozes ecoando pelas árvores e ruas, Ana viu que a luta valia a pena. O que começou como um pequeno grito na sala de reuniões, agora era um grito coletivo ressoando em toda a cidade. Se você também se emocionou com essa história, não fique de fora. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para ajudar o algoritmo e espalhe essa mensagem de coragem. Comente suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.